Quando Cristo começou a pregar essas verdades, que é o que hoje nós chamamos, ou chamam, de metafísica, ou chamam do novo pensamento, que na verdade não é novo. Jesus se vê que foi um dos primeiros que começaram a pregar essa questão da transmutação, de pegar através da fé e da mente, transmutar o espírito em matéria. Ele fez isso quando ele multiplicou os pães. Ele fez isso quando ele transformou a água em vinho. Ele fez isso quando ele atraiu os peixes para Pedro pegar. Isso é metafísica. Isso é transmutação. Então ele fez com um poder superior, que é o poder do qual nós estamos aprendendo sobre ele para manusear ele. Muitos desses homens e mulheres que eu coloco no canal estão trazendo à tona. Isso começou aproximadamente no meio do século. É o chamado pensamento novo. Esses pensamentos novos foram roubados do povo, porque 300 e poucos anos depois de Cristo, a igreja, uma das maiores igrejas, que se tornou uma igreja fora dos propósitos da igreja, viu o povo que estava entendendo, que estava se fortalecendo, essa coisa de o Pai e a pessoa ser, o de Deus ser um com a pessoa. Os líderes religiosos viram isso como uma ameaça, porque estava tirando o poder deles. Então, eles começaram a colocar regra. Isso no tocante à igreja e até mesmo na questão social política, a ponto de punir severamente os que desobedecessem. Então, com essa ameaça, foi tirando essa crença e as pessoas começaram a ficarem com medo, e alguns foram cumprindo o seu ciclo de vida e os outros não sabiam. Então, a ponto desse entendimento ser oculto, ficar, sabe? Então, esses entendimentos estão vindo à tona agora. Esses entendimentos, e qualquer um que venha somar, vem de Deus, do Pai das luzes. Mas muitas pessoas que são cristãs, durante os anos, receberam tanto espírito de escravidão que tem medo. O caminho está levando à vida, mas eles têm medo por causa do espírito de escravidão. E um dos meus propósitos, do propósito do meu chamado, é quebrar essas cadeias. Muito desses escritores que falam essa parte no tocante, eu vou usar o termo técnica, ensinamento de alcançar os objetivos para esse mundo, que não tem nada errado nisso, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós devemos, os três são importantes, não podemos cuidar mais de um e menos de outro. E eu verdadeiramente acredito que muitas dessas pessoas que têm dado sua parcela de cooperação irão ser ajudadas a partir através do meu ministério, desse canal. Muitas dessas pessoas que ensinam, na hora da morte, eles acreditam como? Eles acreditam que você deve ser uma pessoa boa, porque quando você parte dessa para outra, você pode ser promovido e você pode ser elevado a sua consciência para um nível maior, e assim você vai usufruir do benefício de ter sido bom aqui. Você pode ser o administrador de Marte, você pode novamente cooperar para a humanidade. Pensa comigo. O Senhor Jesus, ele foi o único que viveu como homem aqui nessa terra, em um corpo físico, e morreu e venceu a morte. Então, ao vencer a morte, aquele homem que recebeu de Deus a autoridade e a autonomia, que a força que vence a morte, ele é o único representante, está atrelado ao nome dele. Por isso, o nome de Jesus é colocado acima de todos os nomes. Nenhum desses outros, ainda homens que fizeram uma obra linda, eles morreram e continuam mortos. Não ressuscitaram. Vai entendendo. Jesus foi o único que morreu
e ressuscitou. Então, o maior dos problemas é a morte. Abro um parênteses, você vai entender com clareza. Quando se aparece uma nova doença, você vê que os governos, a ciência, se mobilizam, muitas vezes quase desesperada, a busca para encontrar um remédio, um antídoto que combata. Aconteceu recentemente na pandemia. E quando se descobre aquele alívio, porque se descobriu algo que combata aquele parasita, aquela doença, isso é muito bom. Pois é. Só que até então nunca se descobriram um remédio que combatesse a morte. Qual foi o único? Jesus. Pois é. O Espírito Santo, que é o que foi enviado após Jesus falecer, enviou o Espírito Santo. Todos os poderes, na verdade, o único poder que fez Jesus ressuscitar é o mesmo que está no Espírito Santo. Portanto, para que alguém possa ser salvo, possa vencer a morte, só vencerá se tiver o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, que é onde está o poder superior da morte, porque o nome dele está acima, só está os que estão em Cristo Jesus. Porque em nenhum outro nome há poder. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.